Olá, querido amigo, querida amiga, que bom mais uma vez nos encontrarmos. Estamos prontos para estudar a Palavra de Deus em mais uma semana. Eu sou grato a Deus porque você está aí não somente apreciando esse trabalho, mas colaborando com ele quando você o compartilha com outros amigos. Te agradeço de coração. Vamos juntos nessa jornada, introdução aos Hebreus. É importante determinarmos aqui a autoria da carta de Hebreus, para a gente compreender aí a historicidade do livro, é importante. Bom, como a carta aos Hebreus não dá nenhuma indicação de quem a escreveu, algumas opções se colocam na mesa. Segundo os eruditos, pelo menos 13 opções de autor ou autores para essa carta. Entre eles estão Estevão, Lucas, Áquila, Priscila, Judas e etc. Aí vai a lista, né? Mas nós temos razões fortes dentro da própria epístola que nos apontam para Paulo como seu autor. E nós temos que levar em consideração também que Ellen White identifica claramente Paulo como seu autor. Mas vamos aí às indicações do próprio texto. Primeiro, é importante nós notarmos isso. Primeiro, quem escreveu essa carta tem um conhecimento muito forte do grego, da gramática grega. De longe, o grego da epístola aos Hebreus é o melhor grego do Novo Testamento. Os argumentos que se usam nessa epístola são complexos, profundos, bem estruturados, há uso abundante de figuras de linguagem, a ponto de nós, leitores aqui do século XXI, termos o cuidado e paciência de ler adequadamente o que está escrito para a gente compreender o seu significado. Quem escreveu tinha conhecimento do grego e tinha uma formação muito aparente, dá para ver na maneira como se escreve. Esse indivíduo que escreveu certamente era alguém culto e letrado. Nós já vimos que Paulo tem essas características. Era um poliglota, conhecia muito bem o grego e escrevia e falava muito, muito bem. Era um grande orador. Bom, a segunda razão que nos faz acreditar que Paulo foi quem escreveu essa epístola é o conhecimento profundo que o autor tinha do Antigo Testamento. Também a epístola aos Hebreus é a que mais cita o Antigo Testamento. Não somente conhecer os fatos acerca do Antigo Testamento, mas interpretá-los à luz do que aconteceu em Jesus. Então, Jesus é o centro da explicação das passagens do Antigo Testamento. E nós vimos que Paulo fez isso muito bem em outras cartas que ele escreveu. Terceira razão é que Paulo, o autor demonstra ter conhecido e conhecer Timóteo. Paulo foi o pai espiritual de Timóteo. Paulo pregou o evangelho para a mãe e para a avó de Timóteo. Timóteo era o filho espiritual do apóstolo Paulo. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 23, que diz assim, Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. E nós, como adventistas, seríamos muito negligentes se não levássemos em consideração que Ellen White escreveu sobre a autoria de Paulo. Tem vários textos, mas eu vou mostrar um deles, que diz assim, o cristianismo não promete isenção de tristezas. Por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. É necessário a fé, forte, confiante fé, que crê que Deus não há de permitir que sobrevenham a seus filhos tentações tão grandes que não as possam suportar. O que semelhante fé tem poder para fazer é nos dito por Paulo em sua carta aos Hebreus, falando dos que, em face de perseguição e morte, mantiveram inabalável confiança em Deus, diz ele, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas. Bom, aqui nós percebemos claramente que Ellen White encara o autor da Epístola aos Hebreus como sendo Paulo. Então, há muitas evidências dentro do texto sagrado, como fora dele, que nos aponta para essa conclusão. Inclusive, a própria tradição denomina Paulo como
o autor dessa epístola. Mas esse texto que nós lemos de Ellen White nos ajuda a entender aqui o estudo de hoje, a mensagem de Hebreus. Nós perceberemos aqui nessa mensagem que o povo, que era a audiência de Paulo, estava sofrendo perseguições. Muitos deles lutavam até o limite da força emocional e espiritual, e alguns estavam a ponto de desistir e jogar a toalha diante de tamanha perseguição, provação e dificuldade. O apóstolo Paulo escreve exatamente a carta aos Hebreus, que alguns acabam dizendo que foram os cristãos que estavam habitando em Roma, mas nós não sabemos também a audiência, onde que esse povo residia, nós não temos essa evidência, alguns fatos apontam para uma ou outra direção, mas o fato é que o povo de Deus estava sofrendo algumas perseguições e Paulo escreve para ajudá-los. E aqui na lição traz uma oração que foi encontrada em um dos documentos antigos, lá do primeiro século, que diz assim, que eu gostaria de ler para você. Escute bem. Tudo isso eu disse diante de ti, Senhor, porque disseste que foi para nós que criaste este mundo. E agora, ó Senhor, eis que essas nações, consideradas nada, dominam sobre nós e nos devoram. Mas nós, teu povo, a quem chamaste de primogênito, unigênito, zeloso por ti e muito querido, fomos entregues em suas mãos. É claro que o povo de Deus certamente estava com esse tipo de sentimento também. Afinal de contas, se eles eram filhos de Deus, por que estavam sofrendo tanto? Aí Paulo, na carta aos Hebreus, ele vai lembrar aos seus fiéis, os fiéis filhos de Deus, perseguidos, maltratados, ultrajados, que o Deus Todo-Poderoso está no seu trono, mas está com seus olhos fitos no seu povo, que Jesus é o Rei dos Reis e Ele é o intercessor, intermedia a relação do povo para com Deus, nosso sumo sacerdote, aquele que apresenta o sacrifício de si mesmo diante de Deus em prol e em benefício do seu povo. Queridos amigos, Paulo, ele diz assim, aquele que há de vir virá e não tardará, ou seja, a nossa provação e dificuldade não vai durar para sempre. Jesus voltará e nos dará descanso das nossas tribulações e dificuldades. Nós vimos Ellen White dizendo, naquele texto que eu li para vocês, que comprova a autoria de Paulo aos Hebreus, ela citando o texto de Atos, que nos diz que por muitas provações haveremos de receber o reino dos céus. E é de fato, amigos, nós estamos vivendo nesse mundo maculado, amaldiçoado pelo pecado. Certamente passaremos por dificuldades e problemas. Deus espera que eu e você mantenhamos a nossa confiança, a nossa fé e os nossos olhos fitos lá no céu, de onde nos virá o socorro. Paulo nos lembra, aproximemos confiadamente junto ao trono da graça, para que recebamos graça e socorro em ocasião oportuna. Essa é a mensagem de Hebreus para nós. O povo estava sofrendo demasiadamente, mas Paulo escreveu no intuito de permanecer, ou para que esse povo permanecesse firmes e inabaláveis na confiança de que Deus está no controle de todas as coisas, que o fim do povo dele, daqueles que creem em seu nome, é um fim glorioso, um fim maravilhoso, extremamente diferente da situação em que eles estavam vivendo no presente. Deus está falando a mesma coisa para você no dia de hoje. Seja lá quais as circunstâncias que você está vivendo, ou provações que lhe assolam a vida, Deus está dizendo, meu filho, eu estou no controle de todas as coisas. No final de tudo, quando você estiver salvo e seguro no meu reino, você há de dobrar os seus joelhos diante de mim e dizer, concluir voluntariamente, o Senhor foi sábio e fez tudo o que era certo e justo naquela ocasião. Então acredite e confie que o Senhor Deus está já preparando tudo para te dar descanso das suas provações. Haveremos de estudar todas essas coisas nessa semana e eu convido você a ficar firme aí junto comigo para que nós compreendamos essas mensagens de Deus. Por ora, fico aqui meu desejo de que Deus o abençoe, a abençoe,
que esteja aí do seu lado, tá bom? Ore comigo. Pai querido que estás nos céus, em nome de Jesus pedimos a tua bênção para esse dia. Nos dê a certeza que o Senhor está do nosso lado, controlando todas as coisas, para nos garantir um futuro brilhante e melhor do que o presente que nós estamos vivendo. Pedimos humildemente em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã, Jesus é o nosso Rei. É o título do estudo que nós haveremos de estudar. Que Deus te abençoe. Feliz sábado na presença do Senhor Jesus.